Estamos em mais um episódio Start Explica e hoje nós vamos falar sobre performance sustentável. E como convidados temos hoje nada mais nada menos que Amanda Lins, top 100 de assessores da XP no Brasil, e Paulo Marcel, top 3. Sejam bem-vindos. Obrigada, Lu. Obrigado, Lu. Então hoje nós vamos falar sobre essa trajetória, essa conquista, né, desse impacto, né, que eu acredito muito que vocês impactaram a vida de quantas pessoas para estarem nesse patamar, né? Mais quantos assessores? Mais de 15 mil assessores no Brasil, e vocês tiveram esse desempenho, essa performance, esse destaque. Então, muito obrigada por estarem aqui hoje, representando aí tantos assessores de investimentos que fazem um trabalho de ajudar tantas e tantas pessoas a investirem o seu dinheiro com um propósito. Então, estamos aqui com a Amanda, com o Marcel, sócios da Start Investimentos. Vou começar com as damas. Né? À vontade. Amanda, também minha sócia, amiga. De tanto tempo, né, Lu? Que eu admiro tanto. Essa profissional e mãezona, esposa, tantos adjetivos maravilhosos que eu tenho a você. E eu queria que você falasse da sua trajetória, né? Em resumo, como é que começou a tua carreira até você ser a top 100, né, do Brasil. Sim. Esse ano eu estou completando 18 anos, né, de mercado, exatamente agora em março, que é o ano também, que é o mês também do aniversário do meu filho. Então, 18 anos aí já de carreira, né? Passei aí por 2 grandes bancos. E eu sempre comento isso, né, quando eu estou compartilhando a minha história, de que eu tinha um sonho muito grande de trabalhar no mercado. Eu venho de uma família de ex-bancários e eu admirava muito, né, entrar no banco, aquela rotina. Então, foi assim que eu comecei, no mercado bancário. Ao longo dos anos, naturalmente, eu fui querendo ter mais protagonismo em relação à minha carreira. E surgiu a oportunidade, né, graças a uma amiga que veio para, né, montar um escritório, veio para as plataformas. E surgiu a oportunidade, eu também, admirando essa amiga, vim. E até deu tudo certo, estamos aqui hoje. Mas essa foi a minha trajetória no mercado, né, ao longo desses 18 anos. Basicamente aí com os mesmos clientes, né, construindo um relacionamento de confiança. Então, é muita gratidão realmente, né? Cliente confiar, um patrimônio, confiar a história, compartilhar. Esse é o trabalho do assessor, realmente, de compartilhar histórias e crescer junto com o cliente e estar de mão dada, né? É bem interessante isso, porque depois de 18 anos no mercado, né, você continuar tão performática, que a gente vai falar um pouco mais sobre o que é que está incluso dentro dessa performance. Então, assim, depois de 18 anos, continuar nesse patamar é realmente algo muito, muito incrível, né? Então, parabéns, né? Eu já lhe dei esses parabéns 1000 vezes e vou continuar dando, porque realmente sei o quanto que é difícil a gente se manter tanto tempo e com uma performance tão alta, né? E você, Marcel, conta pra gente como é que é a tua trajetória, né? Aqui muita gente nos escutando, querendo saber, né, da história de vocês, se inspiram também. Então, conta aí como é que está nessa trajetória como assessor de investimentos e top 3 do Brasil, que foi inclusive para o Japão. Sim. Né? Eu tenho uma carreira um pouco mais humilde do que a Amanda, né? Eu tô há 6 anos no mercado financeiro, tô fazendo literalmente em março também. Entrei ali em março de 2020 aqui na Start. E antes disso eu vim do âmbito educacional, né? Trabalhava em um grupo escolar aqui em Fortaleza. Não como corpo docente, não como professor, eram tarefas mais, digamos assim, administrativas, mas tive essa migração aí porque sempre gostei do mercado e tinham alguns interesses que eu já tinha que se conectavam bem com a assessoria de investimentos, com os escritórios de investimentos e com o mercado financeiro de modo geral, né? Que
tem a ver com o nosso modelo de negócio, que é um baita de um empreendimento, né? Um baita de um empreendedorismo que hoje impacta muitos grupos familiares e muitas empresas. Então, eu me conectei com isso por ter feito administração e ter esse sonho de empreender em algum momento na minha vida. E o fato de gostar também de estudar e de crescer dentro do mercado financeiro. Era algo que eu sempre quis e consegui ali, naquele momento de juros baixos, em que o assunto estava mais quente, digamos assim, né? Fui apresentar a oportunidade e fiz essa migração com muita felicidade, graças a Deus. E como foi, assim, né? Você, então, veio do ramo educacional, entrou no mercado financeiro e quando você entrou na Start, qual foi o momento? Assim, você começou na Start, ali os primeiros clientes, e quando foi a hora que você, assim, olhou, nossa, eu consigo atingir esse nível, né? Porque você chegou a top 3, é muita coisa, né? 15 mil assessores, pessoas com muitos anos de assessoria, clientes, né, de um nível aquisitivo muito maior, até no Sul, no Sudeste, e aqui no Nordeste, na Start, você fez um trabalho tão direcionado, né, com o canhão assim, tão focado, né, nesse resultado. Fala um pouquinho mais sobre isso. Bem, acho que foi um processo construído ao longo dos anos, né? Eu tive que ter toda uma curva de aprendizado, que por sinal está longe de acabar, pelo contrário, a cada ano que passa a gente tem que aprender mais. É uma sempre, profissão, né, que acaba entrando em várias searas do mercado financeiro. O mercado é muito grande, ele é muito vasto, então toda hora a gente tem algum novo assunto para dominar e traduzir para o cliente, né? Então, assim, eu iniciei com essa mentalidade de aprendizado, né? Eu vou ter que aprender muitos assuntos e tentar fazer isso com disciplina, sempre conectando essas soluções que nós temos acesso com as necessidades dos clientes. E teve um momento, digamos assim, em que acho que foi bem interessante quando a gente fez um M&A e teve, queira ou não queira, comparação com outras praças do Brasil. E eu pude ter ali aquele contato com especialistas também de diversas cidades, de momentos de carreira diferentes. A gente pôde ter aquela nossa comparação de Fortaleza com outros... um Pareto, né? Um Pareto. E eu acho que ele foi bem interessante. Uhum. A gente conseguiu ver a qualidade que a gente entregava e me abriu os olhos que... poxa, acho que a gente consegue caminhar até mais do que eu pensei inicialmente. E eu acho que isso me fortaleceu também, me deu mais coragem para abraçar outros desafios dentro da empresa, cuidar de clientes com tickets maiores, focar no segmento private, que foi o caminho que eu escolhi e tive a oportunidade também de escolher graças aos meus sócios, né? E eu acho que, em resumo, é isso. É a mentalidade de continuar aprendendo, focar. Eu acho que em alguns segmentos é muito interessante, porque pode dar uma velocidade maior para esse aprendizado. E, ao mesmo tempo, saber que a gente tem a capacidade para chegar onde a gente quiser dentro do mercado, que depende de nós, depende da nossa energia e de quem está ao nosso redor, né? Acho que é um conjunto disso tudo. Eu admiro muito assim, essa tua trajetória, né? Que nesses 6 anos, se a gente olha para trás, nossa, foi muita coisa, né? Então, você entrou no mercado que você não tinha trabalhado antes, né? Pegou ali o mapa, como é que faz, né? Fez um método ali de trabalho, entendeu como é que se movimenta dentro dessa grandeza, né? Desse mundo, que não é mais só sobre investimentos, né? E foi galgando tudo em paralelo,
né? Tanto a carteira de clientes como o teu lugar também dentro da Start, né? Que hoje você também é sócio e também é líder. Então, assim, em 6 anos, nossa, muita coisa, uma grande maratona, aprendendo e fazendo ao mesmo tempo. Então, é muito grande, né? Tudo foi muito grande, muito rápido, e os frutos estão ainda acontecendo, né, Marcel? Sim. E até vindo um pouco para o nosso público, o assessor de investimentos hoje, ele tem esse grande desafio. Não é só sobre investimentos, né? Então, a assessoria, ela cuida de todo o patrimônio do cliente, desde os imóveis, o planejamento financeiro, a sucessão. E voltando para a Amanda, né? Amanda, o nosso trabalho hoje está muito focado aqui, bem nos rankings, né? Um índice muito alto sobre qualidade. Então, hoje, a XP também, a Start já tinha esse DNA muito de um atendimento de qualidade, um método de atendimento 360 mais completo, e a XP também veio a medir isso nesse último ciclo, onde nós ficamos G20, né, como escritório, né, e vocês com o destaque na assessoria. Com esse tempo todo que você tem de carreira, como é que você analisa esse processo? Que hoje, esse foco de qualidade, o que é que ele dá de benefício, tanto para a gente, né, assessor de investimentos, que trabalha, quanto para o cliente? O que é a qualidade aí dentro do que o cliente pode esperar, e também para a gente como profissional? Luiz, vamos entender que o mercado é muito cíclico, né? Ele é feito de fases muito positivas e fases mais desafiadoras. Então, o nosso trabalho é muito focado em consistência. Então, nesse tema de qualidade, fazendo aí um gancho com a consistência, porque não tem como ficar de fora, a gente não atende aqui carteiras de investimento, a gente atende histórias, famílias, sonhos, né? Então, onde é que entra o trabalho de qualidade nisso? Eu tenho um entendimento em relação a quais são os objetivos do cliente, casar isso dentro da plataforma com todos os serviços, todos os produtos, todas as soluções, e naturalmente usando as ferramentas hoje que nos dispõem para ir conectando tudo isso e ter a disciplina de acompanhar o cliente na jornada dele com tudo que se dispõe de ferramentas, né? Ter um contato contínuo ali com o cliente e ajustando a carteira aos cenários de mercado, ter um limite em relação a risco do cliente. Então, não adianta a gente trazer aqui termos técnicos em relação à qualidade, né? Porque fica difícil para o cliente acompanhar, para o público acompanhar, mas basicamente qualidade hoje é o que vai separar os bons profissionais. É o que vai separar hoje quem tem consistência no trabalho. Uhum. E nesse período de 18 anos, algo mudou na tua mentalidade? Tipo, nesse período, o que é que você considera também que você espera, com a tua expectativa, o que é que mudou, assim, o que é que não tem mais jeito, que a gente vai ter que lidar com isso no dia a dia, e o que é que não volta mais atrás do tempo? Nesse período, né, de 18 anos, naturalmente eu fui amadurecendo, assim como os meus clientes também foram crescendo na carreira deles, as empresas foram desenvolvendo, então fomos amadurecendo juntos. O que eu acredito muito que nunca vai mudar. Conversas francas, transparência, responsabilidade com o patrimônio do cliente, isso aí não vai mudar. Isso aí é algo que eu já praticava antigamente, né, e valorizava, é algo que eu pratico hoje e continuarei praticando e valorizando. E o que é que hoje não muda mais, não volta mais atrás, é a curiosidade do investidor em usar essas ferramentas de tecnologia hoje para apoiar, assim como nós profissionais, para apoiar cada vez mais numa alocação mais assertiva, em relação não só a investimentos, mas em relação a outras demandas que o cliente tenha. Então, a tecnologia está aí, todos nós estamos e iremos utilizar, e, obviamente, o ponto de confiança, ele nunca vai deixar também de fazer esse link com o que se usou no passado e com o que se usa hoje. É um valor que não se substitui. É um valor que não se substitui. Nosso negócio é de confiança. Não tem como não comparar o nosso trabalho com o trabalho de um médico.
Com certeza. Porque a gente cuida da saúde do cliente e também a gente precisa dele para o tratamento dar certo. Verdade. Então, assim, não adianta uma reunião que não tenha ali uma execução, e quem executa, né, de um lado é o assessor cuidando e do outro lado no dia a dia é o cliente, né? Então, assim, é uma via de mão dupla que para dar certo os dois precisam estar alinhados, né? Precisam. A tecnologia vem para acelerar, vem para organizar, dar uma velocidade no análise, né? Mas ela não vai substituir esse papel, né? dessa confiança, né? Desse valor. Com certeza, né? Do construir junto. Do construir importante. Junto, do caminhar junto, da jornada. Nesses 18 anos isso não mudou e tem já não mudar, porque nós precisamos de pessoas, né? Precisamos de pessoas. Precisamos de pessoas. E confiança a gente não constrói com máquina. É verdade. É um grande desafio também, muitos entenderem isso, né? E assim, a gente também entende que muita gente acha que tudo a gente precisa dar uma escalabilidade, escalar, né? A tecnologia serve para escalar com certeza muita coisa, mas Marcel, diz pra gente o que é que você enxerga hoje? Qual a grande diferença entre um assessor de alta performance e um assessor mediano? Onde é que está ali o ponto, né, de diferença? Eu posso fazer um trabalho mediano, ok? Mas, assim, alta performance. O que significa alta performance? De você estar superando as expectativas. Certo. A gente tem um grande gap educacional sobre mercado financeiro, investimentos e na relação do homem com o dinheiro no Brasil, né? Então, eu acho que a nossa profissão, ela ainda permanece dentro de um momento educacional. Então, na maioria das nossas reuniões, a gente está explicando o que é risco, explicando o efeito de juros compostos na vida de uma pessoa, explicando uma empresa para uma empresa como cuidar do caixa dela, enfim. E eu acho que o que diferencia, digamos, a assertividade de um assessor e os resultados que ele pode trazer vai estar na comunicação, tá? A gente acaba tendo que traduzir muitos elementos do mercado financeiro para as pessoas, e o quão mais eficaz for essa conexão, né, de, mais uma vez, soluções que temos no mercado com as necessidades dos clientes, melhor. Então, eu acredito que a comunicação ainda eu acho que uma das principais vantagens competitivas, porque hoje a informação ela tá muito vasta, muito fácil. Isso causa efeitos positivos e negativos. A gente vai ter muito ruído atrapalhando o processo de decisão, e a gente vai ter acesso a informação de bastante qualidade em diversos portais, com diversas pessoas, e saber escolher o que é o correto ou não aqui não é tão fácil quanto parece. E aí a nossa profissão ela entra para, enfim, o cliente conseguir ter discernimento e um direcionamento através de um profissional certificado, respeitando as autarquias do mercado e todos esses conceitos de segurança e credibilidade que a gente já conhece, né? Então, eu diria que comunicação é o ponto principal. Ótimo. E aí, puxando esse teu gancho da autarquia, eu volto aqui para a Amanda, né? Porque eu sei também que ela é professora na pós-graduação da Unifor, e complementa, né, diante disso aí dentro do mercado, está sempre se atualizando e recebendo ali também da sala de aula como é que está o mercado. Como é que você vê, Amanda, assim, também como professora, como é que você entende, como é que está essa questão do nível, né, mesmo, né, das empresas, dos profissionais de mercado, com essa parte tantos elementos, tantas variáveis que vão mudando com relação a pessoa que a gente entregue para ela a melhor rentabilidade, mas não cuidou da base ali de organizar a tributação da empresa, se está no melhor modelo, a parte da sucessão. Como é que essa parte da tributação, se não for bem feita, pode gerar um impacto numa carteira de investimentos? Perfeito, Luíse. Imagine que toda construção ela começa de um alicerce, né?
Então, é muito importante a gente ter muita clareza na hora de construir uma carteira de investimento, construir uma solução com o cliente, né? Não só do ponto de vista tributário, mas do ponto de vista de alinhamento mesmo, né? De alinhamento de expectativas, alinhamento de prazos, ser muito transparente na conversa, porque tudo isso vai fazer o assessor de investimento ser muito mais assertivo. E eu acredito muito também na questão da troca. Eu sempre falo muito isso nas minhas reuniões para os meus alunos, que o quanto mais transparente nós formos em relação a essa construção, em relação a essa troca, tendemos a errar menos. Então, as empresas, hoje os profissionais estão no nível de buscar cada vez mais conhecimento. Eu fico muito satisfeita quando eu vejo a sala de aula muito cheia, com ex-colegas, inclusive, né, de colegas atuais de mercado e ex-colegas bancários, todo mundo buscando conhecimento, querendo fazer uma entrega melhor. Então, eu digo isso também muito para o cliente, que eu acredito muito no mercado. Eu acredito muito nas autarquias, nas regulações, na qualificação. Não vejo nenhum colega ou ex-colega como adversário, muito pelo contrário, eu vejo como concorrente, né? Porque concorrente quer dizer correr junto, correr junto. Então, quanto mais o mercado se qualifica, todos nós ganhamos. O nível sobe, a entrega fica muito melhor, o cliente vê muito mais valor agregado, o investidor vê muito mais valor agregado, né? E quanto melhor for o profissional, as empresas também se abrem mais para o mercado. Isso que você falou é muito interessante. A gente vem fazendo um papel, esse papel educativo, de formiguinha, de cada reunião. Às vezes a gente não entende, depois de tanto tempo de trabalho, de tantas reuniões, como isso tem gerado um processo, um ciclo virtuoso, educacional e de troca, né, que vem fomentando o mercado de capitais no Ceará mesmo. Então, se a gente vê quantas empresas, se a gente for ver na última década, né, implantaram governança, algumas abriram capital, outras se estruturaram para se organizar e emitir uma dívida. É o trabalho do assessor também ali no dia a dia, fomentando isso. Isso não existia. Se a gente olhar para 15 anos atrás, ninguém falava nas empresas sobre governança, uma diversificação de carteira, o que era proteger da inflação, investimento, que é isso, né? Sim. Né? Então, assim, esse trabalho educacional que a gente tem feito está deixando um mercado que cresce também, né? E, ao mesmo tempo, ele não tem como parar, né? Não tem como mais voltar atrás, porque o investidor também topou aprender, né? Tem as mídias. E falando sobre mídias, que o Marcelo também falou sobre muita informação que tem no mercado, e isso até que instigou a gente ter aqui esse podcast, né? O Start Explica, para a gente também, a gente vê que tem tanta informação no mercado, então a gente precisa também trazer o nosso conteúdo. Depois de tantos professores, tantas pessoas aqui para compartilhar. Então, o conteúdo não serve para a gente guardar, a gente precisa multiplicar, né? Na verdade, é o dividir para multiplicar. E aí, o Marcel também, eu queria uma curiosidade, Marcel. Você tem feito um trabalho também muito com os clientes que é private também, né? A Amanda tem também uma carteira já private, mas você deu, assim, um foco logo direcionado nele e aprendeu muito também sobre investimento no exterior. A gente está no momento, né, no Brasil, onde está bem mais fácil investir no exterior do que estava no passado. Conta um pouco para a gente como é que tem sido essas experiências, né? Você faz bastante reunião com o cliente que tem conta aqui, já faz uma reunião com o banker de lá. O que é que faz né? O que é que o assessor tem que ter a mais para poder fazer essa ponte para o cliente? Certo. Mais uma vez, informação, né? Eu acho que um investidor que já gastou ali o tempo dele, né, buscando conhecimento de mercado, colocou energia para investir, poupou um dinheiro, né, até para conseguir fazer esse investimento, tem que entender alguns conceitos básicos sobre
eu acho que o termo que mais importa quando a gente fala de dinheiro, que é poder de compra, né? Final do dia, o dinheiro foi feito para ser utilizado em algum momento, seja por nós, seja pelos nossos herdeiros. E quando a gente conversa sobre poder de compra, a gente acaba traduzindo e fazendo essa conexão ali, digamos, entre investimentos e mercado financeiro, padrão de vida, qualidade de vida, né? Acho que o objetivo principal de investir é isso. E é importante a gente entender e reconhecer que a gente mora em um país arriscado e que temos acesso a investimentos no mundo todo, né? Inclusive em outras moedas, como o próprio dólar dos Estados Unidos. E aí cabe a gente ter esse momento de reflexão, entender como a nossa moeda se comportou nos últimos anos, fazer uma projeção para o futuro, caso a gente continue com os mesmos, digamos assim, pontos positivos e pontos negativos do Brasil, e que efeito a diversificação em uma moeda forte pode causar, né, no meu poder de compra lá na frente. Então, assim, o investidor conservador, ele é o investidor que mais precisa de informação. E a conversa sobre investimentos no exterior, ela aparenta ser sofisticada demais, mas não. Muitas vezes, em algumas searas, é até um passo à frente de você ser mais conservador, dependendo da sua estratégia, né? Então, eu acho que é super importante que todo mundo entenda os pontos positivos e os pontos negativos de ter uma diversificação em uma moeda forte, como o dólar já citado. E mais ainda, né? Eu acho que a gente tem que entender como a inflação impacta a nossa vida, né? A gente tem um indicador oficial que é o IPCA. Ele não necessariamente vai refletir a necessidade de todo mundo, porque todo mundo tem ali uma cesta de consumo que muito pode básica, ser, né? Muito diferente também. E acaba que a gente tem uma correlação muito grande entre os nossos gastos e o comportamento do dólar, né? Muito por conta da cadeia de produção. Então, consumo, né? E do consumo. Então, a gente saber conectar e traduzir esses pontos para uma carteira de investimentos, eu diria que é crucial. É meio que o básico, né? Não é algo sofisticado. É meio que um dever de casa a gente ter essas informações e entender o impacto disso na nossa vida, né? Então, assim, até juntando aí tudo que vocês estão falando, nós vemos, né, no dia a dia que é isso que acontece. Então, são muitas pautas com o cliente, né? Tem momentos que vai ter a pauta mais tributária, né? Vai ter o tempo que vai ter a pauta mais ali com a parte internacional, a revisão de carteira, a sucessão, a carteira de investimentos, o desempenho. Então, eu vejo muito a Amanda também sempre falando, né, que todos os pontos têm que ser tocados, porque a gente não pode achar que o cliente já sabe, ou que ele já... Às vezes ele é um empresário muito... que tem uma agenda muito atropelada e às vezes não para naquela pauta, então está sempre provocando que isso aqui eu conversei, eu estou levando um melhor profissional, estou colocando aqui, fazendo uma conexão para resolver aqui essa problemática, porque esse é o nosso papel, né? Sim. De cuidar de tudo. E aí, continuando, né? Voltar aqui, estamos aqui nesse programa do Start Explica. Quem vai estar nos ouvindo são clientes e também possíveis, né, colegas, né, que podem vir trabalhar com a gente no futuro, que se espelham muito em vocês. A gente tem recebido, né, depois aí de vocês serem top, né, 100 no Brasil, né, muitas pessoas querem saber, eu me identifico muito com a Amanda, me identifico muito com o Marcel. Então, se espelhando nisso, né, vendo aí o resultado, mas é suado chegar lá, né? Muito, né? É suado chegar lá, né? Não é só chegar. Então, assim, Amanda, se você puder falar, assim, dentro da tua rotina, né? Para você manter tudo, né? Toda essa expertise, né? E fazer um trabalho performático, não um trabalho mediano. Nós estamos falando com assessores que fazem um trabalho de alta excelência. O que aqui é essencial na tua rotina? Organização. É essencial hoje na rotina do assessor é a organização. Então, você precisa saber exatamente como é que vai funcionar o seu dia. Imagina que você tem que ler notícia, acompanhar o mercado, falar com alguns clientes, estudar carteiras. Então, rotina, organização é essencial. O assessor de investimento, ele não pode
começar o dia, eu brinco muito aqui no escritório, né, que ele não pode começar o dia e esperar o dia acontecer. Ele tem que ter um bom planejamento de como é que vai ser distribuído o tempo dele durante o dia. Afinal de contas, não importa o tamanho do patrimônio, em que fase de vida você está, o tempo é igual para todo mundo, daí para todos os profissionais. Então, o que eu diria hoje para um assessor de investimento, ou que vai começar, ou que já está aí, é saber organizar a sua agenda e dividir o seu dia entre ler notícias, falar com seus clientes, que é o principal negócio hoje, é estar próximo, né? E trazer informação de qualidade, como o Marcel colocou muito bem. O cliente, ele está ávido por isso, ele espera isso da gente, que a gente leve informação de qualidade, que a gente saiba o que está falando e o que ele vai fazer com aquela informação. Então, hoje está todo mundo recebendo muitas informações, mas o que é que eu faço com aquilo? Ela serve para mim? O que você está trazendo serve para a minha carteira, serve para a minha empresa? Enfim, então, hoje o assessor de investimento ele tem que ter rotina, ele tem que estar se atualizando e tem que saber organizar o dia dele. Dentro da tua rotina, o que é que não pode faltar? Eu acho que a gente tem que ter a coerência de também ter um pensamento no longo prazo, né? A gente está ajudando as pessoas a construírem seu patrimônio, a proteger aquele legado já construído durante anos, muitas vezes pensando em várias décadas na frente, e eu acho que é uma profissão de longo prazo, né? Então, eu diria que esse tipo de mentalidade também para mim é crucial. Maravilha. Gente, agora eu quero ir para outro bloco, certo? Quero saber um pouco mais das pessoas, Marcel, Amanda, né? Vou começar com a Amanda. Amanda, 18 anos depois, estamos aqui. Se você tivesse um encontro com a Amanda de 18 anos atrás, que estava cheia de sonhos, né? Olhando ali se espelhar nos seus pais, o que é que você diria para ela? Eu diria que deu tudo certo. Foi do jeito que a gente esperou, do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente sonhou. Eu não sou muito saudosista com o passado, né? E naturalmente eu não diria para a Amanda lá de trás para corrigir alguns percalços no meio do caminho. Eu acredito que tudo é em prol da nossa construção, né? Em prol do nosso caráter, em prol do que a gente vai colher no futuro. Então, o que eu diria para a Amanda do passado era somente prossiga. Prossiga com coragem, continue estudando, continue acreditando, continue preocupada, porque eu sou sempre muito preocupada, né, com o futuro, preocupada com preparo. Então, não preocupada, acho que preocupada não é a palavra, é focada. Então, se mantenha sempre focada e corajosa, que vai dar tudo certo. Então, eu não sou de ser muito saudosista, né, com o passado, não. Muito pelo contrário. Eu tenho muito orgulho, inclusive, né, de todo o percalço que acontece, porque todos eles me trouxeram aprendizados, né, valiosos. Muito valiosos. E que construíram, né? Sim. Foram que ajudaram a construir. E você, Marcel, o que diria? Para aquele Marcel no dia 1 do mercado financeiro, o Marcel de agora, eu diria o que para ele? Apesar de ter, né, pouco menos tempo, mas foi muito intenso, né? Sim, sim. Eu daria alguns calls de compra, porque eu já vi a performance dos ativos. Mas eu diria que essa mentalidade que você tem no momento, ela vai funcionar. É um jogo de longo prazo e é contraintuitivo quando a gente está pensando mais lá na frente. Às vezes as coisas acontecem até mais rapidamente, né? Então você fica numa situação que talvez, né, a evolução aconteça de uma forma inesperada, mas eu concordo com a Amanda, não tenho também muitos arrependimentos, nem acho que o caminho que eu segui foi bem assertivo, bem coerente, e espero que os próximos anos também continuem nessa mesma linha. Foi bonito, né, Marcel? Tá no top 3. Foi lindo. Demais. Gente, muito, muito, muito que vocês fizeram. Então, assim, quando eu penso nesse número, né, de 15 mil, né, e a gente aqui
é um grande feito, né? Então, para o trabalho que a gente sabe que vocês fizeram com essa qualidade, é muito incrível, estão de parabéns. E quando a gente está de parabéns, tem outras pessoas também que fizeram parte de tudo isso na nossa vida, na nossa trajetória, né? E com certeza a família, né? Amigos, enfim, né? Tudo deram essa base. Então, para a gente finalizar aqui esse nosso momento, eu vou fazer uma frase para cada um, e aí vocês terminam a frase, tá bom? Olha só. O mercado financeiro me deu sucesso, né? Mas a minha base me deu... Pensou, essa aqui eu deixei de surpresa. O mercado financeiro me deu sucesso e a minha base me deu... Confiança. Ótimo, então, confiança é importante, né? A gente precisa... São muitos desafios, né? Sim. Amanda, o mercado financeiro, né, te deu sucesso. E a tua base? Me deu força, né? Me deu sempre força. A minha base é a minha fortaleza. Então, assim, o mercado financeiro me deu, me trouxe, me dá e me trouxe, né, muito sucesso. Mas a minha base me dá muita força. Então, todas as vezes que a gente passa momentos muito difíceis, né, aqui no escritório, porque a gente tem um senso de responsabilidade muito grande. Então, eu chego em casa e converso com meu marido, que hoje é minha fortaleza, né, minha base, e ele diz assim, amanhã é outro dia e vai dar tudo certo. E antes de ser casada, eu conversava com a minha mãe, né, com meu pai, e eles me diziam a mesma coisa, vai dar tudo certo. Só é seu que tem de ser seu, você tá trabalhando, vai conquistar. Então, a minha base me dá força, com certeza, sempre. Que bom. Gente, assim, tenho um carinho, uma admiração, né? É muito, muito bom conviver com vocês no dia a dia, de pessoas assim tão determinadas. A gente se nutre, né? Estando próximo, né? De pessoas que lutam tanto. E saber, né? Da trajetória de cada um é sempre, assim, um presente. A gente saber que vem tecnologia, vem inteligência artificial, vem tanta coisa, mas a gente vê, né, nas pessoas que cuidam, né, do patrimônio do cliente, como a Amanda falou, né, cuida de sonhos. E aí, para a gente fechar, eu queria que cada um de vocês desse uma palavra final para o nosso público do Start Explica, né, para esse momento ficar selado aqui, para a gente deixar essa mensagem final, para que esse momento seja sempre marcado, né, como algo que vocês, a confiança, né, e a base, né, da força, né? Então, força e confiança, né, que vocês têm tudo isso na personalidade de vocês para entregar também no dia a dia, aqui na rotina e também para os clientes. Começa, Amanda. Vamos lá, né, Lu? Eu queria dizer que eu tenho, assim, só gratidão, porque a Start, ela é formada por um time muito diverso, né? Em fases diferentes, com caminhos diferentes, sonhos diferentes, mas muito complementares. E que eu nunca foquei em indicadores quantitativos, vamos dizer assim, né, não somente, mas eu sempre foquei ali em entregar o melhor para o meu cliente, sempre foquei na história de cada cliente. Eu sempre me envolvo muito, gosto muito de escutar, de ouvir como ele construiu. E tudo isso é possível porque a gente tem esse time diverso que funcionou como alavanca para a gente chegar lá. Então, hoje a minha premiação, que eu queria trazer aqui como pensamento final, é que não é uma premiação de uma pessoa, é uma premiação de um time. De um time que começa lá na minha casa e que termina aqui na Start, que também é minha casa. Então, é isso. Eu só tenho gratidão por ter esse time todo, né, para me apoiar aí nessa construção e que seja de mais muitos longos anos. Amém. Legal. E você, Marcel? Eu acho que o reconhecimento, obviamente, é coletivo. A gente sabe que, enfim, temos diversos especialistas em diversos setores ajudando e fazendo com que todo o planejamento seja coerente e funcione ali para cada cliente, para cada família, para cada empresa. Eu diria que a nossa profissão, ela tem um impacto muito grande no país, né? Acho que
aos poucos e com o passar dos anos, vai ficar mais claro como o mercado financeiro mudou por conta da assessoria de investimentos. Para as pessoas que ainda não se moveram em relação a investimentos ou até ao tema de educação financeira de modo geral, procurem sempre uma pessoa que você confia, que a expertise agregue, porque faz muita diferença na nossa vida, né? Então, eu acho que é isso. Um prazer enorme. Um prazer. Estarmos Obrigada, juntos. Lu. E você que nos ouviu, esse é mais um Start Explica. Esperamos você no próximo episódio.